Fala, meus queridos, bom dia, né? Live 02, olha aí, cara, como eu tô bem. Realmente cumpri o que eu prometi, que ia tentar aparecer aqui, quem sabe diariamente, né? Tô aqui tomando aquele cafezinho de sempre. Depois eu vou fazer uma live só sobre isso aqui. É interessante, pessoal, porque para quem tem intestino preso, cara, o café é excelente, tá? Depois eu explico melhor os motivos, mas basicamente as substâncias que estão presentes aqui no café, a gente tende a pensar apenas na cafeína, correto? Mas além da cafeína a gente tem um grupo chamado de metilxantinas, a qual a cafeína faz parte. E essas metilxantinas, quando entram em contato com o teu intestino, elas conseguem ativar, né, reflexos, né, os movimentos intestinais e assim melhorar a vida de quem tem constipação. Tá? Então, assim, se você tem constipação, tá aí uma excelente ideia tomar um café bem concentrado logo pela manhã, tá? O tema de hoje, pessoal, rapidinho, 10 minutinhos, eu vou conversar um pouquinho sobre esses sofismas, né, da nutrição. Uma vez eu fiz um post sobre isso. É um tipo de informação não verídica que é difícil da gente refutar. E depois eu vou, né, lá no post eu explico bem direitinho. Mas o que é que acontece? Lembro eu ainda quando eu estava na universidade, né, eu entrei em 2012 no curso de nutrição, e boa parte dos meus colegas, né, eles tinham aquela pressa de, cara, quero aprender a fazer dieta, né? Quero logo aprender a fazer dieta. Essa parte teórica aqui de fisiologia, bioquímica, anatomia, patologia é muito chato pra mim, não dá. É muita teoria. Eu não tinha essa pressa. De alguma forma, inconscientemente, eu sempre entendi que para você, né, imagina eu que para você ser um bom mecânico, você tem que entender primeiramente do funcionamento do carro, né? Então, para mim, eu entendi, repito, quase que inconscientemente, que para que eu pudesse ser um dia um bom nutricionista, eu deveria minimamente entender o funcionamento, especialmente do intestino. Então, não tinha pressa, né? Eu fui lá, estudei fisiologia, bioquímica do intestino, né, o que acontecia, as reações, cara, sem pressa nenhuma. E o interessante é que essas mesmas pessoas que se dizem práticas demais para perder tempo na teoria, eu não sei se elas dizem isso porque realmente são muito práticas ou porque têm preguiça de ler. E eu acho que, para ser bem sincero, que provavelmente é esse segundo caso, né? E essas pessoas, depois que se formam, né, elas começam a bagunçar a tua cabeça. É só abrir o Instagram, galera. Você abre o Instagram hoje, você abre o YouTube e outras redes sociais, e vai ter um monte de gente falando que lactose inflama para todo mundo, glúten faz mal para todo mundo, carne vermelha não é para ninguém, né? Também de alguma forma causa câncer, faz mal ao intestino, ovo e a velha história do colesterol. Velho, as coisas mais bizarras possíveis você vai escutar e que vão confundir a tua cabeça, né? Então, assim, esse tipo de informação, ela é difícil de refutar, e aqui vem a questão que diariamente que eu recebo os pacientes que têm problemas reais, né, de intestino, e eles vêm muito confusos, e assim, eu entendo a confusão deles. Esse tipo de informação é difícil de refutar, porque, pessoal, ela é baseada, né, ela é formada a partir de uma lógica, né? Então, por exemplo, diferente de uma mentira que é 100% não verossímil, digamos assim, o sofisma, ele traz uma parte da verdade, utiliza uma estrutura da lógica e cria-se aquele argumento que eu quero utilizar para te induzir a acreditar no que eu estou falando. Então aqui, por exemplo, o glúten, de fato, ele deve ser evitado em pessoas que têm doença celíaca, ou seja, quem tem alergia, né? A quem tem desencadeada uma resposta imunológica contra o glúten em si, né, que é uma proteína. Aí o cara pega essa informação que é verídica, que é verdade, repito, um fato, né, e eles vêm e vai pensar, cara, pera ainda, se existe esse grupo de pessoas que tem esse problema com esse determinado alimento que contém trigo, por que não todo mundo? Entendeu? Então, a partir daí, fica mais difícil refutar essa verdade.
Porque pessoas vão até meio que servirem, né, de advogados para esse cara. Eles vão falar, realmente faz mal, cara, eu tenho esse problema. Aí o cara lá que não tem nenhum problema vai chegar na rede social lá do cara, né, do profissional da saúde, e vai ver um monte de gente falando que depois que tirou o glúten do cardápio dele, ele começou a ter uma melhora significativa. E é verdade, porque ele tem um problema real, entendeu? E o cara que não tem um problema real, ele vai ver essas provas sociais e vai começar a acreditar. E esse é o sofisma, não é um embate que é recente, tá? Sócrates, lá em Atenas ainda, ele teve um embate muito forte, né, com os filósofos que eram os sofistas, que, pasmem, eram pessoas que até inclusive ensinavam pessoas a mentir, criar boas mentiras, né? Hoje o negócio está mais desencadeado, digamos assim, exatamente porque a gente tem internet, né? Então as informações, elas conseguem disseminar mais rápido e tudo mais. E as pessoas começam a replicar coisas sem nem pensar sobre. A verdade é esta, certo? E daí também eu queria falar uma coisa sobre vocês, que é o domínio da linguagem, que a gente chama isso. Eu sei que isso aparentemente não tem nada a ver com a nutrição, mas, cara, acreditem, velho, tem tudo a ver com a nutrição. A ideia dessas lives é exatamente a gente sair um pouquinho daquela zona de falar só sobre nutrição propriamente dita e falar sobre esses aspectos que parecem não fazer parte, mas tem tudo a ver. Tá bem? Então, assim, pessoal, existe uma coisa chamada de domínio da linguagem, né? Onde, por exemplo, palavras são signos, né? A gente tem os signos, que são as palavras, e eu dou esse signo, ele pode ou não trazer um significado. Então, pelas pessoas repetirem muito, por exemplo, se eu falar aqui para vocês a palavra lactose, só para você entender bem na prática o que é isso. Se eu falar aqui para vocês a palavra lactose, provavelmente alguns aqui vão pensar já como o significado que vai cair imediatamente na tua cabeça, sem nem você ter tempo de raciocinar, é de algo ruim, digamos assim, de algo não saudável, entende? É de algo que traz prejuízo para a tua saúde de alguma forma, entende? E se eu falar exatamente o contrário, eu falar zero lactose, esse alimento é zero lactose. Normalmente eu vou dar o exemplo da lactose, e me perdoem se isso for repetitivo às vezes, é porque é o mais fácil, é porque a galera mais avacalhou mesmo, tá? Mas voltando, quando eu falo, por exemplo, a palavra zero lactose, consequentemente no teu imaginário, pelo menos a da maioria das pessoas, você já vai trazer um significado de saudável, faz bem para a tua saúde, não traz prejuízo para a tua saúde. Esse alimento ele traz uma vantagem em relação a outro tipo de alimento com lactose, entendeu? Então, basicamente, isso é o que a gente chama de domínio da linguagem. É quando as pessoas pegam um signo, uma palavra, criam um significado para ela, né? As pessoas não pensam sobre esse significado, se ele é real ou não, e só saem replicando. E culturalmente, no meio social, né, na trama social da coisa, acaba que você começa a acreditar, e sem nem parar para pensar, para falar a verdade. É o que a gente começou ontem, né, da Assembleia de Vozes lá. Muitas coisas que a gente decide em nossa vida, que a gente toma como decisão, ação, etc, etc, não é fruto de pensamento original. São, né, pensamentos que rondam no nosso meio cultural e que de alguma forma você incorpora isso em você e depois você transforma isso em ação. Então é por isso que existe essa neurose coletiva hoje sobre comida, né? E uma das minhas, digamos, missões aqui enquanto profissional é exatamente jogar luz em cima, né, luz da verdade em cima desses pontos, tá bem? Eu vou até trazer aqui um trecho sobre esse livro aqui, do Julius Payou, A Educação da Vontade. Cara, esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, seriamente. O bicho tá até todo rabiscado aqui, ó. Tá vendo? Com página, não sei o que, né? E ele
aqui na página 124, perdão, no capítulo 2 sobre o que é meditar e como meditar, ele escreve o seguinte, exatamente isso que a gente até já falou mais ontem, né? Sobre o quão nós precisamos meditar sobre as coisas que chegam até nós, antes da gente incorporar isso como verdade propriamente dita. Ele fala, se examinarmos as frases usuais que pronunciamos, ficaremos estupefatos com a vagueza dos nossos pensamentos e descobriremos que até mesmo os mais inteligentes, frequentemente, eles falam como papagaios, sem que suas palavras correspondam a realidade alguma. Que é meditar sobre as coisas e de fato procurar a verdade nas coisas. É particularizar o pensamento e torná-lo concreto. E é exatamente isso que eu venho fazendo já de alguns dias para cá, né? No meu seio profissional, enfim, né? Antes, repito, eu só trabalhava com volume de informação, né? Para mim o que importava de fato era a quantidade de informações de volume que eu conseguia colocar dentro da minha cabeça sem meditar sobre elas. E bizarramente isso acontece demais com todo mundo, né? E o que eu me refiro especialmente, né, na minha área de atuação, que é a nutrição. Eu vejo colegas meus de profissão que só saem replicando as coisas. Ah, isso aqui é verdade, o fulano falou, né? Ah, então é verdade. Aí o cara pega, não vai ler sobre, aí confunde a cabeça de todo mundo, aí todo mundo fica maluco, aí todo mundo fica com medo de comer. Aí todo mundo começa a culpar exatamente quem menos deveria ser culpado nessa história, que é comida de verdade, né? Cara, é isso, velho. Você tem que voltar a comer comida de verdade. Leite, alimentos com trigo, carne, ovos, vegetais, grãos, entende? É óbvio que tem pessoas que de fato têm diagnósticos de doenças que podem sim levar à restrição completa, né, de alguns grupos desses alimentos e outras que não. Mas o problema, velho, é que exatamente tem pessoas que não tem problema nenhum, que é a maioria. Essa vida é muito injusta, cara. Eu atendo tantas pessoas que queriam comer, sei lá, alimento com trigo, sabe? Aí vem tu que não tem problema nenhum e deixou de comer trigo, porque acreditou exatamente no discurso, no sofisma lá do cara, e não pensou sobre, entendeu? Que eu sei que às vezes nem é papel teu, eu entendo, velho. Tu já tem um monte de coisa na tua vida pra fazer, tu tem um casamento, tu tem conta pra pagar, tu tem teu trabalho, pra que tu vai querer estudar? Tá entendendo? Eu entendo. Mas voltando aqui lá pro início da live, é exatamente essa falta da base, né? Desde o princípio eu percebi que, cara, você tem, né, o profissional em si, o estudante, né? Provavelmente algum outro estudante um dia eu possa ver essa live, não sei, também nem me importo muito com a quantidade de pessoas mais. Mas pode ser que alguém veja e, velho, volta pra base, cara. Sai da tua cabeça, tira da tua cabeça essa ideia de sempre prática. A prática sempre vai, ou melhor, a teoria sempre vai preceder a prática, propriamente dita. Até para eu fazer essa live aqui, eu tive que sentar ali 15, 20 minutos, organizar alguns tópicos que eu ia falar, teóricos, para chegar aqui e fazer esse discurso prático, entende? Então, para quem é estudante de nutrição, não tenha pressa de ficar, eu quero logo aprender a fazer dieta, não, vai aprender a fisiologia, vai aprender a bioquímica, que tu vai fazer uma real diferença na vida das pessoas, velho. É sério. Hoje o que a gente mais tem são esses tais práticos que não leem PN, né? Que não falam palavrão, só soltando informação deslocada literalmente da realidade. Entende? Aí os caras ficam desesperados, as pessoas, achando que tá tudo contaminado, que tudo não pode. Aí o pessoal, por exemplo, e não acontece só comigo, eu tenho vários amigos que são nutricionistas, e os caras chegam falando assim, os mais absurdos de meu amigo, o cara lá chegou dizendo que isso aqui ele não pode nunca mais comer, mas por que? Ele tem alguma doença diagnosticada? Não, é porque o outro fulano lá falou lá nos vídeos dele, e agora ele tá com medo de comer isso aqui, entende? Então isso não é bom pra ti, velho, eu tô falando é pra ti mesmo, não é pra mim não. Certo, pessoal?
Então, eu acho que por hoje é isso, né? A ideia é que seja coisas de fato bem simples mesmo, né? Um diálogo aqui não, uma aula propriamente dita. Um dia eu penso, quem sabe começar a dar algumas aulas no YouTube, não sei. Mas é isso, tá? Espero que de alguma forma essas lives possam ajudar aqueles que precisam de fato escutar uma palavra mais lúcida. Não estou falando de forma alguma que eu sou o dono da verdade, muito pelo contrário, né? Filosofia é o amor à sabedoria, né? Então é uma busca constante mesmo, diária, né? A nossa luta aqui, no caso, é sempre estar com os pés fincados dentro da realidade mesmo, certo? E repassar isso pra vocês também, para que vocês diminuam mais essa neurose, velho. Já tem tantos problemas, repito, nas nossas vidas, né? Problemas pequenos, problemas grandes para serem resolvidos. Tu tem a tua rotina, tem a tua realidade, e tu ainda vai encher a tua cabeça com um monte de, entendeu? Sofisma, um monte de mentira. Não vale a pena voltar a comer comida de verdade, tu vai ter resultado. É incrível como eu pego os caras extremamente medrosos para comer qualquer coisa e os caras não têm resultado nenhum. Ficam perdendo musculatura, extremamente fadigados, cheio de deficiências, e os caras voltam a comer. Meu irmão, tu vai voltar a comer lactose, velho. Vai voltar a comer laticínio. Tu tem problema? Tu já fez o exame de intolerância à lactose lá? Tu tem esse diagnóstico propriamente dito? Não, então tu vai voltar a comer, porra. Desculpa o palavrão, mas saiu sem querer aqui. Mas é isso, entende? Tu vai voltar a comer trigo, tu vai voltar a comer carne, alimento com excelente qualidade nutricional, proteína de alto valor biológico. Para com essa frescura, para de querer trocar carne por soja, que é um outro assunto que um dia eu pretendo abordar aqui. As proteínas animais são muito melhores qualitativamente falando do que as proteínas de origem vegetal. Então tu vai voltar a comer e o cara tem resultado. É isso, mano. Tá entendendo? Vai se preocupar com outras coisas na tua vida. Repito, vai se preocupar com problemas reais. Tá certo? Então é isso. Acho que deu aí uns 10 minutinhos já, não sei, mas enfim, também não importa muito. E amanhã, quem sabe, talvez eu estarei aqui novamente. Hoje o clima tava chovendo um pouco mais cedo aqui. Maceió tá muito quente. Caramba, velho. Olha, aparecendo o Kainan, a Ju, o Nicolas. Certo, pessoal? Então fiquem com Deus. Tenham um bom dia, bom trabalho a todos, bons estudos aí a quem vai estudar também. Fiquem em paz. Um abraço.